Estamos sempre a dizer denuncie casos de assédio, denuncie casos de abuso sexual nas escolas. Então hoje vamos nos concentrar nisso. Vamos nos concentrar em como fazer estas denúncias. Mas antes, como é habitual, Olá, olá e bem-vindo bem-vindo ao ao Asas. Por que é tão importante nós denunciarmos? Cornélio, vamos deixar claro mais adiante. Por agora, sabes como denunciar um caso de assédio ou abuso sexual na escola? Confira algumas respostas a seguir. Ania, sabes como denunciar um caso de assédio ou abuso sexual na escola? Não sei. Não. Não, não sei. Sim, sei. Não sei. Não sei. Não. Sei sim. E como é que se deve fazer? Indo para a direção, informando o diretor de turma e informar pessoas próximas de si. Você pode fazer a denúncia na escola, com o diretor de turma, no líder comunitário, através da linha Fala Criança com o 116. Aproveitando esta deixa, Cornélio, da linha Fala Criança do número 116, aproveito dizer que você liga de graça, não se paga absolutamente nada, não é cobrado nenhum crédito. E nós conversamos com eles para saber como é que todo o processo acontece. Confira. Olá e seja muito bem-vindo ao nosso espaço de conversa. Hoje falamos sobre denúncia de casos de assédio e abuso sexual nas escolas. E para enriquecer essa conversa, sim, conversamos com a linha Fala Criança na pessoa de Luís Chauca. Olá Luís, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Beethovina. E vamos começar? Vamos. Hoje, infelizmente, estamos a falar de um tema delicado que é assédio e abuso sexual, que já temos vindo falar nas edições passadas. Para começarmos, Luís, qual é a média de crianças que liga para denunciar casos de assédio e abuso sexual? Bom, infelizmente, o número de casos de assédio sexual denunciados, quer pelas próprias vítimas ou pelas crianças que possam ter assistido ou qualquer pessoa que possa denunciar, tem sido muito reduzido e a tendência desses números é decrescente. Nós esperávamos que fosse crescente, porque o que acontece na comunidade, o que acontece nas escolas, indica que o número é maior, mas em termos de denúncias tem sido muito baixo. Não vou falar de média diária, porque seria uma média muito reduzida, mas a média dos casos denunciados por mês é de aproximadamente 8 casos de assédio sexual. E quais seriam as causas que estão por detrás desta redução ou desta não denúncia, vou assim dizer? Eu julgo que dentro das escolas de retaliação, se uma criança denuncia caso de assédio sexual numa escola, ela ainda está inserida naquela escola e terá perseguição dos professores, terá perseguição da direção da escola e, sobretudo, em casa, porque provavelmente a forma como ela será recebida em casa ao dar esta informação não é da forma mais correta. Não é o pai que vai levantar e procurar saber como é que foi isto. A intenção, o objetivo das pessoas é sempre culpabilizar as vítimas, é dizer, olha, você que é a culpada. Não, ela é vítima, ela apenas sofreu assédio sexual na escola porque o professor queria troca sexual para alguma coisa, por exemplo, para notas de alguma cadeira, para qualquer situação que seja. Vou dar exemplo, sem me perguntar isso, de várias situações que nós tivemos. Há mês estivemos a fazer tramitação de um caso de uma escola que eu vou citar sem nenhum problema, porque é um caso que foi denunciado. É de João Quixissano, não vou citar o nome da criança. João Quixissano, na cidade de Xaixai. Houve uma criança que foi assediada por um professor, também não vou dizer qual é a cadeira que dá este professor, assediou esta criança e a criança passou a não ir à escola. Desistência escolar. Desistência escolar. Tinha medo de ir à escola, portanto, ela não estava à vontade na escola. Isto constrangia a menina ir à escola e ver aquele professor todos os dias e que sabia que ao sair dali o professor ia mandar mensagem, o professor ia ligar, o professor ia lhe seguir. Inclusive, o professor dava boleia, antes da menina saber que isto tratava de assédio sexual. O professor todos os dias dava-se o tempo de dar boleia à menina até em casa. Olha, a menina foi muito inteligente, pegou o número 116, ligou, fez a denúncia
disse que eu não quero aparecer. Então, nós salvaguardamos claramente o anonimato das pessoas, fizemos o segmento do caso. Infelizmente, este é um outro processo. Como é que este caso terminou? Transferência do professor de uma escola para outra. Então, o que acontece é que, quando o assédio sexual acontece na escola, temos a triste notícia de saber que o professor simplesmente foi transferido. 2. Do lado da própria lei, não há provas desta constrangido da criança. Qual é a prova que a criança vai trazer de que está a sofrer assédio sexual do professor Luís? Nenhuma. A criança não pode gravar. Se gravar, por exemplo, a conversa via telefone, esta gravação não é válida juridicamente. Já não é validade. Tem que ter autorização do professor dizer, grava-me lá enquanto estou a assediar. Então, isto não vai funcionar. Então, à medida que a lei também abre esse espaço para, digamos... Outras barreiras. Traz esta barreira. Sim, é uma barreira. Traz esta barreira de... Tem que ter autorização, por exemplo, para fazer uma gravação de áudio. Isto criou constrangimentos até para nós, linha Fala Criança. Certo. Agora, falando da linha Fala Criança, como é todo o processo de denúncia? Interessante. Olha, fazer denúncia, para começar, ligar para o 116 é grátis. E não precisa de nenhum prefixo, é mesmo o número 116. E o botão de ligar, está a chamar, é atendido, pode ser atendido na Central Maputo, na Central Pemba, na Central Manica, e falar da língua que achar melhor ou que se sentir mais confortável. E fazer a denúncia. Primeiro, porque não é preciso se identificar. Se eu me chamo Luís, não preciso dizer que eu sou Luís ao fazer denúncia. Eu posso usar qualquer nome que eu achar mais confortável e que eu saiba que a partir deste nome ninguém vai me encontrar. Porque as vítimas têm medo de serem encontradas. As vítimas acham que se elas denunciarem, dizer seu próprio nome, serão levados, por exemplo, para a polícia, para um tribunal, para a escola, em frente ao processo. Serão procuradas. Será um problema grave para ela. Então isso não existe. Não, isto não existe. Ligou, pode pedir anonimato, pode mudar de nome, desde que deixe apenas a localização, província, distrito, bairro, se puder, e nos dê, pelo menos, diretrizes. Não queria usar muito este termo diretrizes, porque pode não ser o melhor para as crianças, mas que nos dê referências para nós podermos chegar à forma de resolver este caso. Quais são as referências? O nome ou o número do chefe de quarteirão é uma referência para nós. O nome da escola é uma referência para nós. Se quiser, a turma onde estuda é uma referência para nós. A partir dali, nós podemos deixar a vítima e passa a ser apenas nosso confidente. Nós vamos colhendo informações que faltarem para serem informações adicionais através dela e vamos fazer o segmento do caso sem envolver mais a vítima, porque a nossa ideia não é revitimizar esta criança. Esta criança já fez a denúncia uma única vez, abriu-se, conseguiu fazer a denúncia, o resto do processo é com a linha Fala Criança. Certo, Luís. Agora nós vamos acompanhar uma reportagem que construímos em torno do que estamos aqui a conversar. Podemos ver? Podemos. Vamos a isso. O assédio de alunas por professores é uma situação que pode acontecer nas escolas ou em universidades, como foi o caso de Nair. De maneira direta, ele sempre vinha, se mostrava disponível para atender-nos, mas a sua maneira de expressar, como atendia, como interagia conosco, era meio que intimidante, desconfortante. Ainda que desconfortante, denunciar o assédio ou abuso sexual nem sempre é uma tarefa fácil para a vítima ou outra pessoa. Eu pensei de imediato em denunciar, mas eu achei precipitado de primeira. Então, acabei reportando isso na minha família, que ao passar do tempo eles acabaram também recomendando. Não vale a pena calar, porque pode não estar acontecendo só contigo. Então, acabei fazendo uma pequena pesquisa na minha turma, assim que é, para saber se era só comigo ou tinha também algumas outras vítimas. Tinham várias, mas quase nenhuma tinha denunciado. Dentre as causas desta dificuldade está, para além do medo de represálias, o desconhecimento dos mecanismos de denúncia.
Existem formas anônimas sem exposição e outras menos discretas. Antes de dizermos como Nair acabou denunciando, podemos mostrar quais são algumas das formas de denunciar. Podemos fazer a denúncia através do líder comunitário. Ele vai levar à polícia e este dar o encaminhamento. Também é possível fazer a denúncia no posto de saúde, Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social ou ligar gratuitamente para a linha Fala Criança, através do 116, para garantir o seguimento e a punição dos agressores. Voltando para Nair, ela juntou outras alunas que tinham sido vítimas e fez a denúncia. Com base nessas pesquisas, acabei descobrindo que não era só comigo e assim nós unimos as forças por juntas, nós fomos mais fortes e conseguimos essa solução. Nair teve o caso resolvido graças à sensibilidade que sua universidade tinha em relação a questões de género. Felizmente, nós tivemos soluções rápidas e por parte da instituição. Foi gratificante saber que a nossa instituição deu importância e atendeu ao nosso choro. Então, é mais ou menos isso. Por consequência, ele acabou sendo demitido da própria instituição e teve sua carta de atuação como profissional de ensino inibida por um tempo. A jovem que já foi vítima deixa um conselho para outros jovens. Nós, como estudantes, alunos secundários, universitários, nós temos uma certa abertura, uma grande, na verdade, abertura com os nossos familiares, porque eles são o nosso primeiro ciclo social. Então, partilhando com eles, de maneira anônima ou mesmo identificada, nós podemos deixar a par a nossa instituição de ensino, o que nós temos passado. Então, na escola, nós podemos usar as caixas de reclamações. Estudante, aluno ou qualquer um que saiba de um caso de assédio ou abuso sexual nas escolas deve denunciar, seja através destes mecanismos de denúncia explicados por Nair, quer através de outros mecanismos, como a polícia, posto de saúde ou linha Fala Criança, através do 116. De volta ao nosso espaço de conversa, depois de termos conferido esta reportagem. Luís, o que é que muda na vida desta criança que denuncia? Ou melhor, qual é o impacto na vida do denunciante depois de fazer esta denúncia? Interessante. Eu acho que a primeira mudança, o primeiro impacto é a sensação do bem-estar da criança. Certo. Eu posso falar isso com muita experiência. Toda criança que faz uma denúncia e vê o seu caso resolvido, tem uma sensação de um bem-estar, tem uma sensação diferente, um alívio. Antes de fazer a denúncia, ela sempre tem um medo, tem um receio, não sabe o que vai acontecer. Mas depois de ter denunciado, a forma como o caso é conduzido, sem envolver esta criança, simplesmente estar a receber o retorno do que está a acontecer, traz-lhe um alívio. Aliás, faz com que a criança convide outras crianças para fazerem denúncia. E esta criança até começa a relatar casos que na legislação, na lei diz que estão prescritos. Começa a denunciar casos que aconteceram há 5 anos atrás. Porque está aliviada, sente-se totalmente aliviada. Sem contar que ela está a salvar outras vidas. Exatamente. Agora, Luís, falamos aqui do impacto positivo que esta denúncia traz. Agora, o que acontece se nós continuarmos a não denunciar? O impacto seria negativo. Qual é o impacto negativo, na verdade? Então, o que acontece, Luís, se continuarmos calados? Olha, se nós continuarmos calados, o professor Luís vai continuar a assediar várias outras crianças. Esta criança etelvina hoje vai sair desta escola. Já fez 12ª, foi para a universidade. Mas vem outras etelvinas. E eu sou predador sexual destas crianças. Então as crianças vão sendo vítimas, eu vou fazendo vítimas, porque ninguém me denunciou, ninguém está a fazer nada. Então eu vou me aproveitando disto, vou me dando deste silêncio. Eu já tenho uma grande umbrella aqui, que é se eu fizer algum tipo de crime que tem a ver com assédio sexual, violação sexual, eu sei que a minha direção provincial de educação vai me transferir para uma outra escola. Então já tenho esta umbrella. E também sei que ninguém me denunciou até aqui, estou na escola 3 de fevereiro, ninguém me denunciou, então eu posso fazer como eu quiser, eu tenho imunidade. É triste porque eu já fiz seguimento de um caso em Telvina, de um diretor da escola que disse à criança,
se você não aceitar dormir comigo, eu vou te mandar embora da minha escola. Tanto a escola deixou de ser propriedade do Estado, passou a ser propriedade de um indivíduo. É um diretor da escola esse que fez isso. Algumas pessoas que podem ver esse programa conhecem esse diretor, sabem deste caso, porque eu denunciei, eu pessoalmente levei este caso ao inspetor do Ministério da Educação para fazer seguimento, porque fiquei constrangido. Como é que um diretor julga que uma escola é dele? E ele diz a uma criança de 11 anos que se você não dormir comigo, foi claro. E é triste ainda. É triste porque a criança tinha sofrido violação sexual numa outra escola. Foi transferida pelo pai, pelo que passou noutra escola. Vem nesta escola e o diretor tem o historial. Tem um historial de que tu saíste daquela escola porque sofreste, tu não podes dormir comigo. Durma comigo, senão eu te mando embora da minha escola. É triste. Então, este impacto é negativo. Se esse diretor continua diretor hoje, então ele está fazendo vítimas. Este é o impacto negativo. Muito obrigada, Luís, por esta conversa. Eu é que agradeço. E esperamos tê-lo em outras oportunidades. Sem nenhum problema. Se eu puder, estarei aqui. Pai, mãe, encarregado de educação, comunidade, família, vizinho, professores, diretores, vamos todos nos envolver nesta luta, neste combate ao abuso e assédio sexual. Vamos fazer com que as crianças estudem num ambiente saudável, vamos proteger os direitos das nossas crianças. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Ninguém vai saber que foi você quem denunciou. Haverá sigilo completo. Faça isso e talvez você seja um herói de uma escola, ou talvez até de uma geração inteira. Bem, vamos fazer uma breve pausa. Voltamos já já. Bem-vindo de volta ao Asas. Nesta edição estamos a conversar um pouco sobre como fazer as denúncias. E é sobre isso que conversamos com algumas pessoas aqui na cidade de Maputo e que você pode conferir já a seguir. Denunciar é o que temos apelado nos últimos tempos em relação ao assédio e abuso sexual nas escolas. As denúncias podem ser feitas em diversas instituições e as pessoas com quem conversamos têm noção disso. No meu ponto de vista, eu acho que deveriam ser denunciados na direção. Na direção da escola, da instituição que estamos a lecionar. A princípio, seria bom recorrer a uma esquadra, né? Uma instância jurídica mais próxima para fazer mesmo a denúncia. Nas esquadras, na direção da escola, com seu encarregado, etc. A denúncia pode ser feita através dos diretores, pontos focais de género na escola, através dos líderes comunitários, através da linha Fala Criança, ligando gratuitamente para o 116 e, como bem disseram estes entrevistados, na polícia. Infelizmente, muitos casos não são denunciados, fazendo com que mais alunas sejam vítimas. Entre os motivos desta inação está a falta de responsabilização dos que cometem estes crimes nas escolas. O que se vê, na realidade, é que as escolas prometem fazer algo a respeito quando se fala do assédio, mas na prática, na maior parte dos casos, os professores não são sancionados devidamente. Por acaso eu já presenciei um caso de uma colega que foi assediada com um professor e esse professor dava aulas de manhã, uma das nossas turmas. Ele foi transferido para lecionar de tarde. Transferir um professor de um turno para o outro ou de uma escola para outra não resolve o problema. Pelo contrário, faz com que mais meninas sejam vítimas e coloque em risco as que conseguiram denunciar. Quando nos deparamos com ele na outra turma, ele chegou dizendo que desta vez não tinha como essa pessoa ir denunciar, porque ele era o único professor daquela disciplina. Então, essa pessoa tinha que lhe suportar. E é por isso que, mais do que criar e entender as formas de denunciar, as vítimas precisam ver mais responsabilização daqueles que cometem tais crimes.
deve haver uma punição para esses professores. A nível das escolas, né, elas devem reforçar o próprio sistema de ensino, deve ser muito sólido, deve haver muito controle por parte dos professores, porque na maior parte dos casos eles se aproveitam de alguns estudantes que de repente estão carentes numa situação e outra. Então essa é uma das fraquezas que faz com que o assédio tenha acontecido. Então, a princípio tem que se reforçar, tem que haver um controle rigoroso a nível dos professores nas escolas. Eu acho que deveria se fazer mais palestras para que as crianças estejam mais informadas em relação a isso. Não há receitas, mas tornar os mecanismos de denúncia funcionais é sem dúvidas o primeiro passo. O outro é responsabilizar aquele que assedia e abusa dos alunos na escola e universidades. Existem muitas formas de denunciar e ao fazermos isso, estamos a ajudar a muitos alunos. Ajudamos a eles, ajudamos a nós e ajudamos a todo o país. Como faz este exemplo que vamos ver já a seguir. Chamo-me Zelma Vitorino Fijão, tenho 21 anos de idade e sou ativista social. Já passei por uma situação sim, e a situação foi o assédio. Foi no ensino universitário, na verdade. Eu sempre fui a aluna mais nova de todas as turmas em que eu estive e por ser a mais nova e em termos de massa também ser a mais pequena, a maior parte das pessoas acaba vendo esse tipo de pessoas como alguém vulnerável. Então, essa vulnerabilidade que as pessoas veem, acabam vendo um campo muito aberto para fazer o que querem e de uma forma muito fácil. Foi o que aconteceu. É desconfortável passar por isso, porque eu acho que assuntos de assédio e não só qualquer coisa que envolva a violência dá cabo do nosso psicológico. Tu ficas a pensar em muita coisa, tu não sabes o que deves e o que não deves fazer, não sabes como seguir ou dar andamento ao que está a acontecer contigo, porque são várias coisas que passam na tua cabeça. Será que eu vou perder o ano por conta disso? Será que se eu denunciar não será a sociedade escolar a dizer que a culpada sou eu? Porque a maior parte das vezes que nós acompanhamos assédio ou abuso sexual sempre recai de certa forma por parte da sociedade para a rapariga, porque é sempre tu é que deixaste que as coisas acontecessem, é porque tu estavas assim, é porque tu és assim. Então são coisas que eu acho que acabam passando na cabeça de qualquer pessoa que é vítima de assédio. Quase todas as instituições de ensino, sejam elas primárias, secundárias, universitárias, têm aquele que é o núcleo de estudantes. O núcleo de estudantes está ali para advocar os problemas que acontecem e intermediar os problemas. Então, o núcleo de estudantes seria a segunda opção. Caso o núcleo de estudante não resultasse, tem as coordenações, as direções, que são sítios um bocadinho mais, como é que eu posso explicar, elevados em questões de denúncia. Eu acho que as denúncias devem começar da base e irem subindo à medida que o problema se agrava. Eu até esqueci-me de falar isso, tem o mecanismo setorial de denúncia. Nele tem o fluxograma todo que nós temos que seguir para uma denúncia em casos de assédio ou violência dentro ou fora da escola. Então, naquele fluxograma, nós já aprendemos que temos que começar da base e ir subindo à medida que o problema vai persistindo. Primeiro, posso levar o ponto de por eu ter passado por isso, mas também pelo amor ao próximo. Eu acho que nós temos que sempre pensar pelos outros. Eu posso ter passado por isso sim, mas há quem não passou e eu tenho como evitar isso. Há quem está a passar e eu tenho como dar um encaminhamento correto a isso desde o momento em que a pessoa passa. Precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de alguém que esteja ali do lado para dizer está tudo bem, aconteceu, mas nós temos como reverter a situação, temos como resolver. Então, para que eu seja esse pilar para a sociedade, esse pilar para os outros jovens, eu preciso começar a dar esse ensinamento agora. Então, eu preciso fazer essas coisas pelos outros. Uma
denúncia significa mudança. Uma denúncia significa um amanhã melhor para as futuras gerações, começando de quem passou por aquilo na pele. Porque se eu passei, eu tenho que pensar nos outros. Eu tenho de pensar em como os outros vão se sentir na situação em que eu estive. Então, por que não mudar isso? Por que não tentar colocar as coisas na linha? Então, somos nós que devemos dar os primeiros passos por nós e pelos outros. Temos que seguir exemplos como esses que nos permitem sonhar com um futuro melhor. Por que eles nos permitem sonhar com um futuro melhor, Vina? Veja a rubrica a seguir e entenda o porquê. Quantas meninas no país já foram vítimas de assédio sexual na escola? Segundo dados do estudo Percepção dos Estudantes sobre o Assédio Sexual nas Escolas Secundárias, publicado em 2017 pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação Civil, em parceria com o governo, 70% de alunas afirmaram que alguns professores condicionam a passagem de classe com a relação sexual. O mesmo estudo refere que 75% das alunas afirmaram que muitas escolas não oferecem segurança para evitar o abuso sexual, dado que muitas vezes o ato é perpetrado com conhecimento de todos na escola e não são tomadas medidas. Os resultados chamam a atenção para a necessidade urgente das escolas adotarem medidas de prevenção e proteção. Uma delas pode ser a promoção de palestras e debate para os professores, funcionários, alunos, conselhos de escola e encarregados de educação, para difundir o que é o assédio sexual, as principais causas e sinais e a quem se dirigir para a denúncia, proteção e ajuda. O Ministério da Educação precisa, entre outros, estabelecer mecanismos intersetoriais de recolha de dados sobre o assédio e violência sexual, para que as instituições possam fazer o acompanhamento integrado da implementação e ajustamento das políticas públicas e leis. Depois desta rubrica, esperamos que tenha entendido quais são algumas formas de denunciar o abuso e assédio sexual nas escolas. E que tenha entendido por que é tão importante nós denunciarmos estes casos. É tudo para esta semana. Obrigado pela companhia. Até para a semana.